Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e hoje vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vascão. Vamos falar do jogo de logo mais, daqui a pouco tem jogo, Vasco e Fortaleza, às 8 horas da noite em São Januário, um jogo muito importante, né, para as pretensões do Vasco no campeonato, para sair daquela confusão, da zona do rebaixamento, fugir de vez, dar uma escapada boa pelo menos, né, se não de vez, mas pelo menos uma escapada muito boa. A vitória hoje vai ajudar muito a gente na classificação e falar também de algumas novidades aí sobre o Felipe Coutinho, né? Uma novidade boa aí acontecendo. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, pedir para que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, pedir para que você ative o sininho de notificações, aquela opção todas, assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. E se você puder dar aquela moral de copiar o link desse vídeo, compartilhar nos seus grupos WhatsApp, Telegram e Facebook, isso vai ajudar muito o trabalho da gente, tá bom? Vamos falar primeiro sobre a questão do Felipe Coutinho. Vamos começar pelo Felipe Coutinho. Notícia boa, parece que o Felipe Coutinho assina hoje, né, o empréstimo com o Vasco da Gama, né, o Aston Villa já enviou os documentos, parece que vai ser assinado hoje o empréstimo do Aston Villa para o Vasco, e aí a assinatura do contrato com o Felipe Coutinho. Está se esperando que o Vasco faça um anúncio oficial ainda hoje, né, de que o Coutinho é jogador do Vasco. Ele deve ser apresentado com pompa e circunstância numa festa para a torcida no dia 13 de agora, mês agora, semana que vem, né? Essa semana agora, a outra, o Marcos está preparando uma festa, o Felipe Coutinho merece, né? Tem que ser feito uma festa. E o detalhe é que tem um jogo do futebol feminino em São Januário nesse dia. Mas seria legal que tivesse o jogo mesmo, né? Que role o jogo e depois do jogo uma festa, quem sabe? O jogo é a preliminar dessa faz parte da festa, enfim. Ou então coloca o jogo de futebol feminino para outro local, mas eu acho que seria legal com um jogo do futebol feminino. A galera vai, assiste, prestigia, assiste lá, o Vasco está bem, né? Está classificado para a Série A2, então que o Vasco possa, de repente, fazer uma vitória. A vitória do Vasco é vitória do Vasco, até empurrinha, a vitória do Vasco é para ser comemorada com o estádio cheio, vai ter shows, querem fazer uns shows e tal, vai ser um negócio legal, vai ser um evento bacana, né? Mas assina hoje. Para quem está muito ansioso sobre a estreia do Felipe Coutinho, essa aí que não é uma boa notícia. Atenção Vascaínos trouxe ontem que a estreia do Coutinho deve ser só nos primeiros dias de agosto. Ela vai ficar julho todo treinando para só estrear em agosto. Quer dizer, já vai complicar, isso complica um pouco. Ele e o Souza, os dois só vão estrear lá para agosto. Então, nós temos que aguentar o julho todo com Hugo Moura, David. O Alex Teixeira não, o Alex Teixeira diz que está bem fisicamente, está pronto, só está sem ritmo de jogo, só vai pegar isso jogando. Então, o Alex Teixeira é um cara que vai poder ser aproveitado mais rápido. Mas tanto o Souza como o Coutinho, talvez só na primeira partida de agosto, no iniciozinho de agosto, tá? Essa é a notícia. Mas a notícia boa que vai estar contratando. Agora, um detalhe sobre essa contratação do Felipe Coutinho, que eu não vim entendendo, e eu não cheguei a nem fazer nenhum comentário, porque eu não estava entendendo. E eu geralmente não comento aquilo que eu não entendo, né? Como eu já falei, nosso canal não é um canal de ficar dando notícia. Nosso canal é um canal de fazer análise sobre as notícias, né? E por isso que eu não cheguei a comentar aqui. Eu não estava entendendo, falei, pô, não vou comentar. Mas ontem saiu a notícia do jornalista Gilmar Ferreira e que ele explicou bem o ocorrido, o que tem acontecido. Eu vinha falando que o Aston Villa ia fazer uma rescisão com o Felipe Coutinho, e ia mesmo. Estava tudo certo já para fazer a rescisão, mas o negócio atrapalhou nos últimos dias. A rescisão mudou para um empréstimo para o Vasco. O Vasco vai pegar o Felipe Coutinho por empréstimo sem gastar um tostão. O Vasco não paga nada nesse empréstimo. O empréstimo, para o Vasco, ele vem só pelo salário. O modelo de negócio que é empréstimo. E por que o modelo de negócio é empréstimo e não logo uma rescisão? Já que o Vasco não está pagando nada, o Aston Villa não está levando nada nessa. Aí é que tá. O empresário, o Coutinho tem um empresário, que é eu não vou saber falar o nome do cara direito, é Kia Sbakian, Gerasbikian, o cara é um nome estranho, é esse cara, o Kia. Ele é um empresário do Coutinho nas relações internacionais. O Coutinho tem outros empresários, mas o empresário para negócios internacionais é o Kia. Então, quando ele foi vendido do Barcelona, né, que ele foi emprestado para o Bayern, quando ele foi vendido do Barcelona para o Aston Villa, que o Aston Villa pagou 20 milhões, tinha a comissão do Kia, né? E essa comissão do Kia
como o contrato do Aston Villa com o Coutinho era de 5 anos, o Aston Villa pegou a comissão do Guia e falou, olha, ele vai ficar aqui 5 anos, então eu vou diluir a tua comissão em 5 anos. E o Guia falou, ok, não tem problema nenhum, vamos embora, vamos fechar o contrato assim. E o Kia, então, fica recebendo todo mês do Aston Villa. Com a rescisão do contrato, essa comissão que está atrelada ao contrato do Coutinho, ela perde o sentido, porque ou o Aston Villa tem que quitar tudo do Kia, a diferença é que falta, o Coutinho tem mais 2 anos de contrato com o Aston Villa, então teria que pagar os 2 anos para o Kia, ou então rescindiu todo mundo abriu mão de tudo. Mas o Kia não tem nada a ver com o amor do Coutinho de querer voltar a jogar pro Vasco. O Kia falou, pô, eu não posso abrir mão do meu dinheiro, o dinheiro é meu. E isso aí travou um pouco a negociação. E aí a solução que foi encontrada pelo próprio Kia, né, era que o Philippe Coutinho então viesse amarrado pelo empréstimo. Assim o contrato do Coutinho ainda estaria valendo, ele veio pelo empréstimo de 1 ano, vai ser renovável por mais 1 ano, se tudo correr bem, e aí ele ficaria recebendo a comissão dele. Ao mesmo tempo, isso também é bom para o Philippe Coutinho, porque está vindo para o Vasco, mas está naquela dúvida, né, cara? Será que vai dar certo? Será que vão me pagar em dia, mesmo pouco? Mas será que eu vou ficar lutando para não ser rebaixado? Será que o Pedrinho combinou comigo vai valer mesmo? Tem muitos serais aí, né? E o cara está vindo por amor. Mas tem muito será. Tem um combinado entre ele e o Pedrinho que tem que acontecer. Eu acho que vai acontecer, o Pedrinho é um cara honrado, mas o Coutinho também acha que vai acontecer, mas ficou com a garantia do contrato do Aston Villa. Se der errado, daqui a 1 ano, ele volta para o Aston Villa. Ele tem contrato com o Aston Villa. O Aston Villa empresta ele para algum lugar, ele tem mais 1 ano, ele está garantido mais 1 ano. Então ele volta a receber os salários dele lá do Aston Villa. Então, esse foi uma jogada inteligente, foi bom para todo mundo, né? Para o Aston Villa, que continua pagando parcelado o Kia, e não paga mais o salário do Coutinho. O Coutinho que vem pelo Vasco só pelos salários. Chegou a sair uma notícia de que o Coutinho ia vir para o Vasco ia pagar uma parte do salário e o Aston ia complementar. O Aston Villa complementaria o restante do salário. Não é verdade. O Aston Villa vai pagar o Kia. A parte que deve é o Kia. E o Coutinho vai receber o salário do Vasco e abriu mão do salário do Aston Villa. Por isso que é um bom negócio para o Aston Villa, que ia ficar pagando o cara mais 2 anos sem ter onde colocar ele no mercado, já que ele não queria voltar para jogar na Europa nem jogar na Arábia. Então o Aston Villa aceitou essa situação. Então tá, não te pago nada, mas você fica vinculado a mim, tá legal. Beleza, e os caras fecharam. Foi esse imbróglio que deu no finalzinho da semana passada, por causa da comissão do Kia. Estava tudo indo muito bem, mas o Kia falou, pô, peraí, e eu vou ficar sem receber? Então você vai me pagar tudo de uma vez? Eu acho, não, eu não tenho que pagar tudo de uma vez, porque o combinado não é caro. O combinado é pagar em 5 anos. Eu estou dando a rescisão porque o teu cliente quer sair fora. Mas eu não vou te pagar isso à vista. E aí o Kia, como estava amarrado ao contrato do Coutinho, eles acharam essa solução do empréstimo. Por isso que ele vem por empréstimo, tá explicado? Eu acho que ficou legal. Agora tem uma lógica, a explicação do jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, né, do Grupo Globo, né? Ele tem uma coluna no Extra, e é vascaíno, Gilmar Ferreira é vascaíno, e escreveu sobre isso, tá bom? Vamos falar agora sobre o jogo de logo mais. O jogo de logo mais é um jogo decisivo para o Vasco. Vai jogar hoje às 8 horas da noite em São Januário contra a equipe do Fortaleza, que é sempre bem treinada pelo Vojvoda, né? Um time sempre forte, tem alguns desfalques, mas continua forte. O desfalque do Zé Wellison, aquele volante, é um desfalque importante, e o desfalque do Miguel, do atacante Miguel, que é um outro cara também que corre mais do que notícia ruim, e ia atrapalhar muito se jogasse em cima do Maicon. Mas esses dois estão fora, mas tem o Marinho, tem aquele Breno Lopes. Pô, os caras têm um time, né? Os caras têm um time organizado. Mas a gente já ganhou deles aqui nos pênaltis, fizemos um jogo de 3-3, que foi um jogão, né? Empatamos lá 0-0. É jogo duro. Tem a escrito, Fortaleza nunca ganhou do Vasco São Januário, que não seja hoje. Acho que o Vasco precisa manter isso. Agora o Vasco precisa pontuar de 3 pontos. O empate para o Vasco vai ser ruim. O Vasco precisa ganhar esse jogo. É um jogo que o Vasco precisa ganhar. Então, vamos ver aí, o Vasco tem alguns probleminhas, vamos ver se o Vasco consegue, né, efetivamente ganhar esses 3 pontos, a torcida apoiar do início ao fim. É um jogo duro, é um jogo difícil, não é jogo fácil. Fortaleza é um bom time, como eu já disse, vai ser um osso duro de roer, mas que a gente possa vencer mais essa partida. O Vasco tem alguns problemas, o problema na zaga, que eu já falei ontem, a construção do João Vitor, né? O Vasco deve ir de Maicon e Léo na zaga, então a defesa do Vasco deve ser o Léo Jardim, PH,
Maicon, Léo e Piton, rezar para que o Léo esteja com a cabecinha no lugar e tenha conversado com os coleguinhas, conversado com o psicólogo, com o doutor, com todo mundo, né? Conversado com a família, ele é um rapaz religioso que eu sei, que ele tenha se aconselhado lá espiritualmente. Cara, você só precisa fazer o teu, Léo, e fazer de forma séria e segura. O teu problema está na insegurança, você está com medo de errar, cara, que não está deixando você acertar, não está deixando você jogar bola. Então, bota a cabeça no lugar, esquece as vaias e pedir para que a torcida, né, apoie o cara, mesmo que o cara erre uma, duas vezes, se não for erros fatais, né, que apoie o cara, porque o cara se sentir... Ele é um jogador que ele precisa se sentir querido, precisa se sentir bem recebido, né? É do cara, do ser humano, ele é assim, cara. Ele não é o zagueiro que vai deixar de escovar o dente para ir para a partida, para chegar com uma hora, machucar cebola. Ele não é esse cara, ele não vai fazer isso, ele não é esse cara. Mas ele é um bom menino, cara. No fundo, ele é um cara legal. Então, pô, que ele possa exercer a profissão dele, né, numa boa, que a torcida possa ajudar o Léo, que o Léo possa parar de marcar daquele jeito que ele marca, de só com medo, ele recua, ele fica andando para trás porque ele está com medo, que ele confie mais nele, que ele entenda que ele também tem força, que ele também tem técnica, que ele pode dividir, que ele pode partir para um jogo, para uma jogada, que ele pode se impor tecnicamente, se impor fisicamente. Pô, que tudo dê certo pro Léo hoje. Eu vou torcer muito pro Léo. Aliás, se o cara vestiu a camisa do Vasco, eu torço. Torço a favor do cara. Eu posso criticar, posso não gostar do cara, mas eu não torço pro cara ir mal, nunca. Sempre torço pro cara fazer 400 gols de bicicleta. Pô, eu torço muito pro cara, porque o cara tá com a camisa do Vasco. Então, para mim, o cara se tornou o melhor jogador do mundo naquele momento. Depois a gente vai lá e bate, reclama, que aí eu tenho que analisar em cima do que o cara fez em 4 linhas. Também tem que assumir a responsabilidade daquilo que ele fez. Mas enquanto eu estiver lá no jogo, nos 90 minutos, com a camisa do Vasco, para mim, antes do apito, ele é o melhor jogador do mundo. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu vou apoiar sempre. Então, que a torcida possa apoiar o Léo com esse pensamento. É o nosso Beckenbauer, que ele possa fazer a melhor partida da vida dele hoje e o Vasco possa vencer o Fortaleza. Vamos orar muito para isso. Outra situação, meio de campo, o Vasco deve ir com Hugo Moura, Cocão e Payet. JP deve ir para o banco, né? O ataque, o Adson, Verratti e o David que volta depois da suspensão, assim como o Cocão também volta depois da suspensão. Então o JP deve ir para o banco, o Payet deve começar jogando, e aí, coisas que só acontecem com o Vasco. Lembra que eu falei no vídeo de ontem que o João Vitor se machucou, mas que graças a Deus o Estrela não tinha dado nada, ele treinou na segunda-feira bem, treinou ontem também, na terça-feira, treinou ontem bem, mas que ele não tem nada, aí o exame não deu nada, ele treinou na segunda, treinou na terça, mas ele não vai para o jogo. Não vai ser relacionado para o jogo de hoje, foi a notícia que saiu ontem. Por quê? Pô, se ele não tem nada. As coisas que a gente não entende no Vasco. O cara não tem nada, ele não vai jogar não, nós vamos poupar ele. Poupar de quê se ele não tem nada? Opa, historinha mal, essa história tá mal contada, hein? O cara não tem nada, saiu com dor, não dobrava o joelho, não tem nada. Isso sozinho, se machucou sozinho, que é sempre mais grave, que quando tem a pancada, foi a pancada. Aí, de repente, dependendo do grau da pancada, o João Vitor tomou uma pancada e estourou lá o ligamento. Ele fez uma ruptura parcial no ligamento lateral colateral do joelho, o João Vitor. E o Estrela, quando é sozinho, cara, sozinho geralmente a coisa é mais complicada. Parecia menisco ou ligamento. Não era ligamento, ele não botou uma na lateral, botou assim na frente, tá, que seja menisco. Pô, menisco sempre é brabo. Aí fez o exame, fez tudo. Não deu nada. O cara ele não tem absolutamente nada. Então, que dor é aquela que ele sentiu? Ele sentiu dor por quê? Numa corrida ele sentiu dor. Que dor foi essa? Por que ele sentiu essa dor? Toda dor é efeito de uma causa. Qual é a causa que originou aquela dor? Nenhuma. A dor surgiu do nada e fez ele sair chorando. O cara não conseguiu sair andando, saiu de maca. Ele não saiu mancando, apoiado, né, pulando igual assassino. Não, ele saiu de maca. Pô,
Tá bom, Ken, eu confio, acredito que o exame de imagem não deu nada. Mas se ele não tem nada, ele já treinou na segunda e por que ele não vai pro jogo? O Estrela tem um histórico de lesões, né? Essas coisas aí esquisitas. Essas coisas. É um procedimento estranho, né? O cara não tem nada, mas não vai pro jogo. Não tem nada, mas não vai pro jogo. Mas a gente precisa dele, não, mas ele não vai pro jogo. Mas ele não tem nada, não, ele não vai pro jogo. É pra poupar. Poupar de quê, cara? O cara pálido, o cara tem 19 anos, pô. Já tá poupando o cara com 19 anos, por quê? Então tem alguma coisa ali. Alguma coisa tem. Você tá poupando o cara. Enfim, eu não sei, a gente não viu o cara treinando, né? Hoje que a gente não assiste mais o certo. Antigamente, eu era garoto, eu saía da escola, eu estudava ali perto, eu estudava na escola técnica, no Cefet ali, eu atravessava, eu tinha 15, 16 anos, eu atravessava a linha do trem, passava por dentro da Quinta da Boa Vista e ia andando até São Januário para ver o treino do Vasco. Você entrava e assistia o treino. Era comum, era normal, ficava um montão de gente na arquibancada assistindo o treino. Às vezes a gente conseguia entrar até pela social, na época a gente nem era sócio do Vasco, né? Mas na época a gente entrava até pela social. Era eu e outros garotos que eram Vasco, a gente saía da escola e ia lá assistir treino do Vasco. Ainda mais quando era assim, sexta-feira, que o jogo era domingo e ia ter um apronto no sábado, e a gente entrava na sexta-feira para ver o último, era coletivo, ia ver o último coletivo, titular contra a reserva. Era um jogão, um pau quebrava. Pô, e o nego treinava com intensidade de jogo, porque o nego queria a vaga, né? Então era um entrando na entrada, eram entradas no treino, pô, o jogo era pesado, cara. Pô, tu viu o Orlando dividindo, viu o Abel, o negócio era pesado e você hoje você não vê o treino. Aí você não sabe que intensidade, o Estrela treinou normalmente, mas com que intensidade, né? Ele bateu bem na bola, ele treinou como? Ele correu, ficou só trotando, mas ele deu piques, porque foi um pique desse que ele sentiu o joelho. Enfim, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Hoje a gente não assiste mais treino. Enfim, tá bom. Então, que seja assim, né? Vamos então torcer para que dê tudo certo. Esse é o provável time do Vasco. Então, repetindo a escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton, Hugo Moura, Cocão e Payet, Adson, Verrete e David. O Payet também não deve jogar o tempo todo. O Payet deve sair com 15 ou 20 minutos do segundo tempo. E aí deve entrar o JP, já que o Estrela não está nem relacionado para a partida, né? Ainda não saiu, na verdade, a lista de relacionado. Quando o Vasco viaja, a lista sai um dia antes. Quando o jogo é em São Januário, a lista sai 3 horas antes do jogo. Aí o Vasco divulga a lista de relacionado. Mas a conversa que apareceu ontem, e essa é a notícia do canal Atenção Vascaínos, é que o Estrela não vai ser relacionado, vai ser poupado para a partida de hoje, de logo mais. Vamos ver se essa notícia se confirma. Se se confirmar, ela é muito estranha, muito esquisita mesmo. Tá bom? Gente, vamos tentar agora caminhar para o nosso final. Pedir para que vocês não esqueçam, né, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o link nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, né? E comenta aí embaixo o que você acha do Felipe Coutinho chegando e comenta sobre essa situação do Estrela, sabe? Pode ser um comentário legal, o que você acha. E o principal, né? Qual o placar para o jogo de hoje? Vou dar meu placar aí, 2-1 Vasco, porque a defesa do Vasco tem sempre que tomar um gol, né? Então vou botar de novo 2-1 Vasco. Para mim, o Verrete vai deixar o dele, e o outro gol vai ser do Cocão. O Cocão vai fazer um gol aí, vai dar um chute, um pombo lá de fora da área e vai acertar onde a coruja dorme. Acertar lá na forquilha lá. Nunca mais ele vai fazer um gol desse na vida dele, mas hoje ele vai fazer um gol histórico, seu Januário, o gol que vai dar vitória pro Vasco. Olha, quem sabe aí, olha a vida do Cocão aí mudando aí para melhor. Não é isso? E aí o Vasco vai poder vender ele, vender bem. Vai ser isso. Gente, um grande abraço. Fique com Deus, até o vídeo de amanhã. A gente vem falando sobre o jogo, né, sobre o que aconteceu nas 4 linhas. É o jogo do pós-jogo, o vídeo do pós-jogo, tá bom? Olha, um grande abraço, fique com Deus, até o vídeo de amanhã e tchau.